Olá pessoal, nós estamos aqui agora dando início a mais um encontro do Mártires Vivendo por Cristo. A nossa ideia é que nós prossigamos firmemente na ideia de que em breve nós vamos ampliar bastante o nosso conhecimento sobre aquilo que o apóstolo Pedro deixou para nós. Nós avançamos mais um pouco, estamos agora no nosso ritmo normal e vamos, portanto, prosseguir agora com 1 Pedro, entrando no capítulo 3. Será o trecho dos versículos 1 a 7, que trata de santidade entre os cônjuges. Mas hoje nós vamos ver apenas os versículos 1 e 2, que são, portanto, o início dessa nova sessão da Epístola de Pedro, da sua primeira carta, né? Eu vou ler com vocês, portanto, esse início de texto em que fala tão graciosamente a respeito da família, a respeito daquilo que está preparado pelo Senhor para nós, em termos de orientação, a fim de que nós saibamos de modo concreto como viver para a glória do Senhor no âmbito da nossa casa, na intimidade do nosso lar, sendo verdadeiros filhos do Senhor em todo esse tempo. Bom, nós, portanto, vamos começar a leitura e eu vou ler os 7 versículos, mas nós vamos nos fixar apenas nos 2 primeiros. Assim diz a palavra do Senhor para nós: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ok, meus irmãos, de posse da leitura desse trecho, nós vamos fixar a nossa atenção nos 2 primeiros versículos e vocês vão ver que 80% do que nós vamos falar estará aqui, no versículo número 1 desse terceiro capítulo da primeira epístola de Pedro, que diz, repetindo: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ora, não precisa dizer que, diante de uma palavrinha mágica, que é submissas, existe o terror dos nossos dias, né? As pessoas simplesmente estremecem quando leem palavras como submissão, sujeição, serviço, porque as pessoas colocaram em suas mentes que são mais do que as outras e, portanto, nenhuma palavra de sujeição é bem-vinda. O mais dramático disso é que isso também entrou na igreja, pelo menos nessa igreja visível que nós contemplamos com os nossos olhos naturais, né? Então, diante de tudo isso aí, nós vamos prosseguir então vendo o que Pedro tem de orientação, depois de falar tanto a respeito de vida de santidade e, nas últimas sessões que nós lemos, a respeito da sujeição às autoridades públicas e também a sujeição ao senhorio, no caso daqueles que tinham senhores, sendo eles escravos. Então, vamos ao estudo. Tanto Pedro quanto Paulo deixam para nós um material muito largo, muito farto, dedicado aos cuidados conjugais. Nós podemos ver em diversos trechos das epístolas a preocupação dos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, com relação a isso.
Isso para que tanto o marido quanto a mulher, ambos crentes, pudessem cumprir aquilo para o que tinham sido chamados pelo Senhor, com toda a consciência de que o núcleo familiar é a base mais elementar e a base mais fundamental da igreja, e, querendo as pessoas do mundo ou não reconhecer, é também a base fundamental, mais basilar, mais fundamental da própria sociedade em si. Aqui eu deixo para vocês algumas referências, vocês podem consultar depois numa segunda vez que vocês assistirem essa aula gravada, esse estudo gravado. Estão aqui 1 Coríntios 7, 11 de 3 a 16, 14, o finalzinho do 33 até o 35, Efésios 5, 22 a 33, Colossenses 3, 18 a 19, 1 Timóteo 2, de 9 a 15, Tito 2, de 3 a 5, e por aí vai. Algumas considerações nós precisamos fazer nesses versos que abrem o trecho de 1 a 7, ou seja, os versículos 1 e 2, em que a chamada a uma vida santa entre os cônjuges se faz presente por Pedro. Que observações seriam essas? Pedro continua a sua exortação, aquilo que ele tinha começado a fazer antes, a respeito da submissão. Talvez Pedro soubesse da dificuldade que o ser humano tem de considerar isso, e por essa mesma razão ele estava insistindo no fato de que nós precisamos, se verdadeiramente convertidos, deixar o nosso coração absolutamente entregue à missão da submissão. Isso é uma missão do nosso coração, e talvez seja uma missão tão intensa exatamente pela dificuldade que nós temos de fazer isso. Esse tema já estava sendo tratado por ele antes de chegarmos ao capítulo 3, como eu falei antes, na submissão ao poder público, na submissão também ao Senhor, mesmo que seja um Senhor muito ruim, mau. E parece existir aqui um paradoxo que é, na verdade, o ápice de todo o assunto, porque no capítulo 2, versículo 9, ele nos classifica como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e por aí vai, em que ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, por que eu disse que parece haver um paradoxo? Porque logo em seguida, 2 versículos depois, ele nos chama de peregrinos, ou seja, nenhum rei, nenhum sacerdote seria naturalmente um peregrino, como ele coloca ali, e nos manda estar sujeitos a toda a autoridade deste mundo, sabendo que toda a autoridade deste mundo também está ali e existe por causa do próprio Deus. Então, ele faz isso da seguinte forma. Primeiro, os leitores da epístola, no 2,13, eu vou ler para vocês esses versículos. No 2,13 diz assim: primeiros leitores da epístola, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, e por aí vai. Depois os escravos, no 2,18. Servos, aqui nós sabemos que fala de escravos. Sede submissos com todo o temor ao Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Depois, as esposas, no 3,1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, e por aí vai. E depois disso, os maridos, no 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, ou seja, ele ordena que os maridos também se submetam a uma vida conjugal em que eles teriam papéis a desempenhar, e finalmente, todos, aí não sobrou ninguém. No 3,8, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, e por aqui ele vai dando um esteio de submissão pelo qual as pessoas, todos, deveriam se sujeitar uns aos outros. Vejam bem, nem sempre a ideia da sujeição e da submissão vem acompanhado da palavra submissão ou sujeição, mas vem acompanhado do sentido de sujeição ou de submissão. Prosseguindo, então, ele começa aqui esse trecho dizendo igualmente, ou do mesmo modo, é assim que ele começa: mulheres, sede vós igualmente, ou seja, do mesmo jeito, do mesmo modo. Isso não equipara a admoestação feita à mulher à última, que tinha sido a dos escravos,
mas tendo em vista que a expressão igualmente ou do mesmo modo é equivalente à categoria de um conectivo, como também, por exemplo, vemos que Pedro está dizendo às mulheres que elas devem se enquadrar numa categoria geral, e com isso Pedro evita receber acusações falsas de que ele estivesse ofendendo alguém enquanto ele coloca os deveres de esposas e maridos nesse trecho de 1 a 7. Então, em outras palavras, esse trecho aqui começa assim: mulheres, sede vós também submissas, ou seja, assim como outros são submissos, sede vós também. Não quer dizer mulheres, sede vós submissas como os servos, ou submissas como aqueles primeiros do capítulo 3, versículo 13, em que estava falando aos leitores em geral. Mas aqui ele está sendo bastante específico, colocando, portanto, os pingos nos is. Em nenhum ponto da sua epístola, Pedro deixa, nem mesmo na entrelinha, alguma coisa implícita de que a esposa é inferior ao seu marido em qualquer nível. O que ele faz é trabalhar a partir do papel de que cada cônjuge vai precisar cumprir ao longo da sua carreira conjugal. E o maior volume de coisas que é dito às mulheres se deve simplesmente por causa das circunstâncias da epístola e do próprio tempo em que ela foi escrita. Até porque, lá no século I, que a época em que foi escrita essa epístola, era de se esperar que a esposa tivesse a mesma religião do seu marido. Então, se o marido virasse adepto de um deus X, lá encontrado no Império Romano, era de se esperar que a sua esposa, aliás, a família inteira, fosse atrás. É porque aqui a gente só está falando de marido e mulher. Mas, exatamente por esse motivo, é que se uma esposa gentia ou judia se convertesse ao cristianismo, o seu marido a consideraria infiel tanto à sua religião quanto a ele próprio. Então, nesse caso, Pedro antevê um problema conjugal que poderia acontecer ali, e essa tensão dentro da família era o que preocupava Pedro nesse momento. Então, quando Pedro exorta as mulheres a serem submissas ao marido, ao próprio marido, né, ele põe ali: sede submissas a vosso próprio marido, ele está traçando um paralelo com exortações anteriores, tanto aquela da autoridade quanto a do senhor, né, no caso dos escravos, em que a submissão por amor a Cristo poderia trazer perdas pessoais muito grandes. Até hoje é assim. Muitas vezes pessoas fazendo uma opção séria e de fato comprometida pelo Senhor Jesus, poderá ter perdas de amizades, perdas de relacionamentos, perdas de trabalho, perdas de cargos, perda de dinheiro, perda até de vida, dependendo de onde esteja essa pessoa. Então, nesse processo, pode ser pode ser que a recém-convertida, faltou um quezinho aqui, pode ser que a recém-convertida queira, por exemplo, compartilhar sua alegria da conversão com o marido que ainda não é convertido, e que ali vai encontrar da parte do marido, como nos diz um pensador, indiferença ou oposição direta à religião cristã por parte do marido. Ou seja, é possível que Pedro estivesse pensando que naquele tempo muitas mulheres que se convertiam verdadeiramente ao Senhor, quando chegavam em casa animados, você sabe como é que é quando se converte, aquele primeiro amor, aquela coisa toda, chegavam em casa e: marido, encontrei o Senhor. E pode ser que ela levasse uma indiferença crassa, o que não seria o pior de tudo, mas pode ser que encontrassem também até mesmo violência e algum tipo de rejeição direta por parte do marido. Então, o que o apóstolo Pedro diz para as mulheres é que elas devem continuar sendo fiéis a Deus ao mesmo tempo em que vão permanecer se sujeitando aos seus maridos. E por que ele diz isso? Porque ele entende que com a conduta e o testemunho cristãos verdadeiramente dados publicamente no âmbito da família por essas mulheres, os maridos talvez vissem alguma coisa diferente e pudessem ser quebrantados e até mesmo levados a Cristo.
Kistemacher entende dessa maneira e ele coloca que o próprio marido, e aqui o próprio está destacado, porque está no texto bíblico, tem uma conotação de união conjugal, que denota a situação real, concreta, de um casamento que já existia e no qual agora pode haver uma diferença religiosa entre marido e mulher, o que não se relaciona com a sociedade como um todo, mas exclusivamente com a família. Ou seja, Pedro está preocupado com um problema dentro de casa. Quando nós visitamos Calvino e as suas interpretações a respeito desse texto, ele entende que por trás da palavra de Pedro poderia também se ler uma certa pretensão de que alguma mulher casada pensasse em tirar o jugo de sobre si, ou seja, ela se converteu, foi mal recebida, mal acolhida, talvez até tratada com violência, quando não apenas com uma indiferença, e talvez alguma mulher da igreja, daquelas igrejas para as quais ele escrevia, quisesse tirar de sobre si o jugo, esse peso, se livrando do marido, indo embora, enfim, para que ela preservasse a sua alegria de conversão ao Senhor. Mas Pedro lembra a elas que eles estão unidos, ela e seu marido estão unidos pelos laços do matrimônio, que elas devem cumprir o seu papel. Agora, quem sabe, até com uma dedicação ainda maior e com prudência redobrada. Então fica implícito aqui que se as esposas devem se submeter aos seus maridos incrédulos, também entendemos que muito mais ainda devem fazê-lo aos seus maridos cristãos. Bom, dentro dos laços do casamento, dessa estrutura, o marido tem autoridade a qual é esperado que a mulher se submeta. E ele não dá nenhuma indicação, Pedro não dá nenhuma indicação de que um dos cônjuges é superior ao outro, como nós vimos antes, assim como Pedro não coloca em nenhum momento que a mulher é inferior ao marido, por nenhuma razão, ele também não coloca nenhum dos dois, nem o marido nem a mulher, como superior ao outro, mas ele deixa transparecer que apenas ao se submeter ao seu marido é que a esposa mostra o seu respeito pela ordem divina de uma espécie de relacionamento humano que foi deixado claramente e de modo específico para o casamento. Ou seja, ao longo do texto bíblico do Novo Testamento em particular, nem Pedro nem Paulo formulam regras para maridos e mulheres. O que eles fazem é dizer que o próprio Deus estabeleceu algumas normas e que eles estão lembrando essas normas a fim de que o casal se mantenha sob a ordem criacional de Deus, lembrando-nos que o casamento é uma instituição divina desde antes da queda e que, portanto, o que nós temos após a queda é a iniciativa por ordem de Deus de que homem e mulher se unem como uma só carne, a fim de que Deus seja glorificado também nessa instituição. Então nós podemos ver, por exemplo, nessas referências, Gênesis 3,16, 1 Coríntios 11,3, Efésios 5,22 e Colossenses 3,18, que eu sugiro que você leia depois com bastante carinho. Bom, embora a palavra que tenha sido dita, que possa ser dita, a palavra proferida, seja o canal por excelência para a pregação do Evangelho, sabemos que o testemunho pessoal ou o nosso comportamento, não aquilo necessariamente que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos, ou seja, como nós nos comportamos, fala muito alto. Não fala com palavras, mas fala bastante com nossas atitudes e depõe favoravelmente a respeito daquilo que nós somos, daquilo que nós defendemos. No caso aqui do texto de 1 Pedro, nesse caso aqui em questão, Pedro pede às esposas que não digam nada, que elas fiquem quietinhas, mas que vivam como verdadeiras filhas de Deus. Isso, o ser filhas de Deus, o serem verdadeiras filhas de Deus, será tornado público, explicitado por seu testemunho conjugal. Então essa é a orientação direta de Pedro aqui para as mulheres daquelas 5 igrejas às quais ele escreve e obviamente também para a igreja do século 21, uma vez que nós entendemos que a palavra de Deus é suficiente, é inerrante e é perene até que o Senhor volte e ela deixe de ter necessidade, porque estaremos diante do Logos
pela eternidade. A sugestão, então, de Pedro é exatamente essa, de que uma vez que os maridos não seriam facilmente persuadidos pelo Evangelho, ou seja, eles eram pessoas desobedientes ao chamado de Cristo, eles poderiam ter uma oportunidade de ouvir a mensagem, não de forma audível, mas vendo a vida de suas esposas. Então, o marido assim poderia ser ganho sem palavra alguma, como diz aqui o texto de 1 Pedro 3, versículo 1, que eu releio agora só para a gente se lembrar dele. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. É nesse sentido que estamos falando aqui, que o testemunho da mulher verdadeiramente convertida falaria muito alto na vida dos seus maridos. Obviamente que essa é uma possibilidade, não é uma garantia, mas é uma possibilidade que é dada pela orientação de Pedro às irmãs convertidas, fossem elas judias ou gentias. Então, soa realmente muito estranha essa fala de Pedro. Agora, na opinião de Calvino, Kistemaker ele vai mais por esse lado. Para essa nossa meditação de hoje, eu fiz uma leitura desses dois autores, não li um terceiro, mas eu gostei de ver a contraposição muitas vezes dele, porque Kistemaker chega a dizer, quase que fazendo coro com aquele dito, né, que dizem que é de Santa Teresa de Ávila: pregue o Evangelho, se necessário for, use palavras. Eu não concordo com essa expressão, mas não resta dúvida de que aquilo que Pedro fala aqui se aproxima muito desse dito que eu acabei de repetir para vocês. Mas Calvino diz que realmente soa estranha essa fala de Pedro, de esperar uma conversão sem a palavra, porque a própria Escritura é aquela que confirma que a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir o que? A palavra de Deus, está lá em Romanos 10, 17. Então a opinião do reformador é de que as palavras de Pedro não devem ser entendidas como se uma vida santa isoladamente pudesse guiar os incrédulos a Cristo, senão que ela suaviza e pacifica sua mente de tal modo que sintam menos aversão para com a religião. Então Pedro está dizendo o seguinte: olha, a pessoa vai ficar muito chateada porque a mulher dele se converteu e traiu a ele, traiu a religião da família, dos pais, seja lá o que for. Então, se ela tiver um comportamento de testemunho diante do Senhor, que seja ilibado, o que Calvino imagina é que esse texto, ele interpreta que esse texto de 1 Pedro 3,1 diz que aquele coração será amaciado, será preparado de alguma maneira, a fim de que o Evangelho deixe de ser algo tão extremamente rejeitado por aquela pessoa, por aquele marido. Calvino, então, no caso, conclui dizendo que existe um paralelo notável aí, e esse paralelo nos remete ao fato de que, se alguns exemplos ruins geram escândalos, então os bons exemplos também devem gerar a comprovação de fé daquelas pessoas que os praticam, né? Razão pela qual nós vemos o exemplo citado na admoestação de Pedro. Então essa é a posição de Calvino, que é, nesse caso, um pouco diferente da de Kistemaker. Vamos encerrar aqui no versículo 2, que diz assim: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Eu falei para vocês que quase a totalidade da nossa análise de hoje residiria sobre o versículo 1. E no versículo 2, quando nós lemos isso, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, nós fazemos a pergunta: como é que isso poderia acontecer? Porque Pedro diz exatamente isso: ao observar. Ou seja, quando o vosso próprio marido observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, né, aí chegamos ao versículo 2, que ele seja ganho. Uma outra tradução desse versículo é: quando virem seu comportamento santo, quando eles, os maridos, virem seu comportamento santo e respeitoso,
para com seus maridos, ou seja, eles próprios notando o comportamento santo, respeitoso, honesto, como diz ali em cima, cheio de temor para com seus maridos. Então Calvino ainda coloca a respeito dos maridos inconversos a seguinte afirmativa: como não entendem a doutrina de Cristo, passam a formular uma avaliação dela através de nossa vida. Ou seja, nesse caso, o que ele quer dizer é que Deus estaria então chamando a esposa para mostrar amor, um amor de tal forma obediente que esse amor tão obediente de uma mulher crente, sendo mostrado ao seu marido descrente, poderia suscitar nele a percepção de que nela, na esposa, havia um retrato do amor de Cristo pela igreja. E além disso, sendo guiada pela palavra de Deus, ela deveria demonstrar ao marido uma pureza moral que fosse totalmente exemplar. Ora, nesse conjunto de coisas, então nós estamos chegando ao final desse momento em que nós colocamos o nosso coração agora disposto no início desse momento de percepção de como é que Pedro desejava que aquelas pessoas do primeiro século fossem relacionadas umas com as outras no momento em que não haveria o que fazer. Como é que você resolve uma situação dessa? Não tem o que fazer ali. Havia um casal, ambos impenitentes, gentios ou judeus, mas sem conhecerem o amor do Senhor, e a mulher se converte. Esse é o contexto em que Pedro se encontra neste momento, falando para esse tipo de problema estabelecido. E a orientação dele no comecinho virão mais coisas depois, na semana que vem e na outra. Mas no comecinho a orientação de Pedro mulheres, se vocês se converteram de verdade, mantenham firmes a fé no Senhor e mantenham firmes também a sua sujeição, a sua submissão ao seu marido. Quem sabe ele deixa de ser agora um inimigo da cruz e conhece o Senhor Jesus por causa da honestidade e da entrega total, cheia de temor da vida de vocês ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que fique aí uma lição para nós hoje. Talvez algumas pessoas ouçam uma mensagem semelhante a essa para a sua própria vida. Quem sabe, seja marido ou mulher, o outro cônjuge ainda não conhece o Senhor. É o seu comportamento como verdadeiro filho de Deus em testemunho ilibado diante do Senhor que vai fazer toda a diferença. Daqui a pouquinho estaremos juntos no aplicativo Zoom, respondendo as perguntas que eventualmente você tenha. Fico feliz de que você tenha estado comigo aqui nessa mais ou menos meia hora em que ficamos juntos, falando desses 2 versículos, e que o Senhor abençoe você grandemente. Eu aguardo você daqui a pouquinho para as perguntas e respostas.